Oi, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula, no segundo módulo, que eu vou falar um pouquinho sobre a criação do desenho, da imagem, que vai ser gravada na matriz. Por exemplo, aqui tem várias possibilidades. Aqui eu fiz um estudo com umas folhas secas de antúrio que eu tinha lá no meu jardim. Fiz vários desenhos, tá? Bem, e aí eu selecionei, fiz uma coisa bem simples para deixar bem claro. Então, eu selecionei uma delas, por exemplo, esse aqui, digamos que eu tenha gostado mais. Fiz uma cópia com aquele papel esboço com um lápis, né? Transferi, peguei as linhas gerais, ok? Depois ele fica, eu preciso transferir ele para o inversamente para a minha matriz. Nesse caso aqui, fiz uma cópia, então, passei ele para o outro lado para ficar no sentido inverso e depois com um papel carbono eu transfiro essa imagem para cá, para a matriz, sempre pensando que ela tem que ser no sentido inverso. A outra possibilidade é eu ter um lápis branco e fazer diretamente o desenho aqui, o desenho que eu quiser, né? Digamos que eu queira fazer uma folha de novo e tal, né? Enfim, eu desenho diretamente aqui, aí eu já tenho, já posso gravar direto, cada um vê o que acha melhor. Nesse caso aqui, eu escureci um pouco a madeira com a própria tinta de impressão, para que eu possa enxergar o que eu estou gravando, senão fica muito difícil. Às vezes, se a madeira é da mesma cor do corte, a gente vai cortando e não vai enxergando como o corte vai ficando. Então, é interessante fazer isso. Então, uma possibilidade é copiar o desenho, transferir com carbono ou então desenhar diretamente na madeira. Sempre tendo em conta de que a linha branca é onde vai ser o corte, ou seja, vai ser a área branca da gravura, como nesse caso aqui, digamos, tá? As áreas gravadas são as áreas brancas. A outra possibilidade é de vocês terem uma fotografia de algo, sem muitos detalhes, trabalhar no computador o contraste de preto e branco, e já tendo em conta de que as áreas que eu quero brancas ficarem brancas e as áreas pretas, pretas. Porque as áreas brancas significa que são as áreas que eu vou fazer o corte, a gravação na matriz. Nesse caso aqui, fiz uma cópia laser e transferi para esta matriz com o thinner. Então, já está passada aqui com o thinner. Então, dá para perceber aqui. E agora vejam que é a inversão da imagem. Depois, quando eu imprimir, ela vai ficar assim de novo. Então, nesse caso aqui, tem muitos detalhes no fundo, texturas que eu ainda vou fazer. Então, tem áreas mais claras, outras mais escuras. As áreas claras é onde eu vou gravar mais, e as mais escuras onde eu vou gravar menos. Então, sempre tenha atenção de que há uma diferença entre pretos e brancos, esse contraste, que é a xilogravura, entre preto e branco, e nessa passagem do preto e branco eu crio as texturas, ou seja, seriam, entre aspas, os cinzas da imagem. Então, aqui dá para ver, e também percebam que o corte não é muito profundo, eu tenho que ter cuidado na hora da entintagem. Uma outra questão que é o papel, os tipos de papéis. Eu posso usar um sulfite também, nesse momento, né? Um sulfite 90 de impressora ou 120, como essa aqui foi impressa uma gramatura sempre 120, sempre tendo atenção que tem que ficar bem preta a impressão depois, né? Criando esses contrastes. Então, aqui é um sulfite, aqui eu tenho um papel Venzu, que é específico para xilogravura, é um papel japonês, é vendido em rolos. A outra coisa é eu também usar entretela de tecido, que é para forro, para golas, é muito bonita, eu já fiz muita gravura aqui também.
mas só que essa é sem goma, então o que fica melhor é sem goma, fixa melhor a imagem. A outra possibilidade é de vocês pegarem um murim de algodão branco ou uma cor crua e imprimirem sobre isso. A questão é de ter bastante cuidado com a quantidade de tinta. Vocês vão ter que fazer algumas testagens para entender o quanto de tinta eu tenho que colocar, porque na primeira impressão, sempre o material vai absorver mais a tinta e às vezes a gente põe muito pouca tinta, ou então depois na segunda impressão a tinta já vai aderir melhor. E a impressão também, quando é manual, sempre precisa um pouco mais de tinta. Como fazer essa impressão manual? Bem, podemos usar ferramentas caseiras ou tipo essa faquinha de madeira que eu comprei, achei muito interessante, ou uma colher mesmo de madeira, ou colher que vocês tenham em casa. Então a ideia é o seguinte, aqui eu tenho a matriz, essa aqui, passo a tinta aqui e com a colher eu vou esfregando lentamente e de vez em quando eu vou espiando para ver se saiu, se tá boa a impressão, se tá parelho, se não tiver e tal. Então, ok quanto a isso, né? A questão, bom, tem outra coisa, qual tinta e como passar a tinta? Bem, nós temos hoje no mercado tintas em bisnaga, ou seja, são tintas em pequenas quantidades. Antes só vendiam tintas em lojas que vendiam material, tintas para tipografias. Então, hoje se encontra em pequenas quantidades, o que facilita muito, e existem muitas cores. Nós, nesse primeiro momento, vamos usar somente o preto. Como passar a tinta? Bom, vocês já viram na primeira aula, a gente retira a tinta da lata com uma espátula, espalha e depois, então, com o rolo, a gente deixa de uma maneira uniforme essa superfície na tinta e depois passa sobre a matriz. Tipos de rolos, nós temos, esse também tem vários tipos e preços no mercado, que são esses rolos de borracha, que são bastante caros, aí é questão individual também do que fazer. E a outra que eu tinha dado já a opção, são esses rolinhos de pelinho, né, que é usado para pintura de parede. Então, o que a gente precisa fazer é cortar bem os pelos e ele também tem uma função razoável, ele dá para utilizar também. Tem uma outra questão, que é a limpeza. Se eu tiver um rolo desses, eu tenho que ou limpo com álcool, se for tinta à base de óleo. Desculpe, eu não posso limpar com álcool isso aqui, porque tem que ser um solvente. Se for tinta à base d'água, que existem dois tipos, vocês podem simplesmente lavar embaixo da torneira e tudo tranquilo. Mas se usarem tinta a óleo, aí sim tem que usar um solventezinho ou, no caso, óleo de cozinha para esses aqui para limpeza. Tem que ser bem limpo, senão a gente acaba perdendo o rolo. Acho que é isso, então, de vocês, se tiverem depois alguma pergunta, vocês me façam de alguma coisa que eu tenha deixado na dúvida. Esqueci de dizer que existem várias cores, né? Então, fica tranquilo agora para esse momento a gente trabalhar com o que é possível. Certo, pessoal? Obrigada.